Por que a ceia? Jesus ele disse, façam isso em memória de mim. Foi que ele pediu para a gente fazer em memória dele. Comer o pão que representa o quê? O corpo de Cristo. E tomar o suco que representa o quê? O sangue. O sangue que foi vertido na cruz. E esse sangue, a palavra diz que é o sangue da nova aliança. Foi necessário a aliança ser refeita, ou seja, a aliança antiga não trouxe libertação e salvação para o homem, mas a aliança nova, através de Jesus Cristo, nos trouxe libertação e salvação. Então, o símbolo da Páscoa para o cristão, além do cordeiro, que esse cordeiro representa Cristo, então, o cordeiro que foi sacrificado no tempo de Moisés, lá no Egito, era uma tipologia de Cristo. Ou seja, era um tipo de Cristo. Amém, igreja? Então, estava representando o que Cristo iria fazer para nos libertar da condenação e da morte eterna. Certo? Então, o símbolo da Páscoa, o cordeiro, que é Cristo. Cristo era o cordeiro pascal. Amém? E o pão e o vinho. Tudo claro, né? Amém? Mas além da Páscoa, como a pastora falou, nós estamos esse mês de março trabalhando um tema sobre família. E hoje é o último dia da mensagem sobre família e nós vamos unir a Páscoa do início, a Páscoa de Jesus, com a responsabilidade que foi dada à família através de Deus no início, quando criou o homem, e que foi renovada para nós através de Jesus Cristo por meio da redenção. Amém, igreja? Que o Espírito Santo me ajude para que eu consiga explicar tudo isso de uma forma clara, compreensiva, para que todo mundo aprenda e cresça na graça e no conhecimento, porque nós precisamos ser bons entendedores da palavra. Então, o tema da mensagem de hoje, segundo família, é o seguinte: famílias posicionadas que correspondem com a vontade de Deus. Então, quando a família ela se posiciona, ela consegue corresponder com a vontade de Deus. E só para a gente colocar na nossa mente, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, a família, quando ela está posicionada, ela vai conseguir salvar a si e ela vai conseguir levar outras famílias também à salvação. Porque, olha, amados, o objetivo principal da vida do cristão é anunciar Cristo. Amém? A gente foi chamado por Jesus para ser salvo? Sim. Mas como salvo, a gente precisa anunciar a salvação como? Revelando Cristo às pessoas. E como é que eu vou fazer isso, pastor? Você vai revelar Cristo às pessoas. Primeiro, sendo um cristão genuíno. Como? Imitando Jesus. Andando como Jesus andou. Fazendo o que Jesus fez. E ensinando como Jesus ensinou. Porque o ide de Jesus para nós é: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que Jesus disse. Quando eu entendo que eu fui chamado para cumprir um propósito, e eu fico na posição e ajo nessa direção, eu estou cumprindo o plano de Deus. E a família, ela foi chamada para isso. Amém, igreja? Então, antes de chegar a Páscoa, eu quero, junto com a igreja, abrir em Gênesis, capítulo 1,
do versículo 26 ao versículo 28. Amém, amados? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: criou Deus o homem à sua... Eita, eu estou no 27, deixa eu voltar um pouquinho. 26, pronto. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém, igreja? Agora, o 31, olha só, para fechar a criação. Esses versículos que eu li para você, está falando quando Deus criou o homem. Para Deus criar o homem, ele fez uma reunião. Ele disse com o Espírito Santo, com Jesus: façamos o homem. E o homem foi feito como? Segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então, uma coisa que eu quero que fique na mente da igreja é: amados, nós não somos seres do acaso. Tá? Do nada o homem apareceu. Não, nós somos projetos de Deus. Diga para o seu irmão: você é um projeto de Deus. Por isso que você é lindo e perfeito. Amém? Então, amados, nós somos projetos de Deus. Você não nasceu do nada ou do acaso. Uma coisa que a igreja precisa entender, está fundamentada, é que nada existe do nada. Tá? Alguma coisa só existe porque alguém criou. Então, uma coisa que a igreja precisa estar bem certa, porque a palavra nos explica isso, é que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Deus criou tudo. Ele criou tudo para quê? Para a sua glória. Deus criou tudo para a glória dele. E nós temos que entender que Deus criou o homem, olha só, e o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Sabe para quê? Para fazer com que todas as coisas, ou seja, para fazer com que a criação de Deus entenda que Deus é soberano. Então o homem foi criado por Deus para dominar sobre tudo que Deus criou. E a palavra diz que Deus criou o homem para subjugar a terra. Não é isso? Aqui no versículo 28, olha, relendo, diz assim: Deus os abençoou. Depois que Deus criou, né? Aí Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham, olha só a ordem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então a terra tem que ser subjugada por nós. Amém, igreja? E o que é subjugar? Subjugar é ter o domínio, ou seja, submeter à obediência.
A gente precisa fazer com que a terra ela seja obediente a nós, para que a terra entenda que Cristo é o Senhor. Olha o nosso papel, como família, como igreja, anunciar para a terra que Cristo é o Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida. E Ele nos chamou para isso. Amém, igreja? Então, submeter, só para a gente entender que subjugar é ter domínio e submeter também. Ter domínio e submeter. Submeter é privar de sua liberdade e tornar dependente. A gente tem que dizer para a terra, olha terra, você não é livre mais. Você não faz o que você quer. Você tem que ser dependente de mim. Como eu sou dependente de Cristo, nós iremos depender só dele. Então, a criação de Deus, ela precisa ser subjugada pelo povo de Deus. Isso é uma ordem de princípio. Estão entendendo? Quando Deus criou Adão, já o criou, porque já tinha planos para ele. Assim é conosco. Você nasceu porque Deus tem planos para a tua vida. Tá? Ah, eu nasci, a minha mãe não me queria e por um acidente esqueceu de tomar o remédio. Eu nasci do acaso. Não. O Senhor fez ela esquecer. Porque ela não estava entendendo que você era um plano. Que você fazia parte do projeto de Deus. Então Deus ele fez você nascer para realizar a vontade dele. Amém? Então essa vontade, ela é inicial, tá? Que nós podemos chamar essa vontade inicial de mandato cultural. Amém? Na teologia é chamado de mandato cultural. A questão da ordem que Deus deu para cada um de nós, de dominar. Tá? Então, o versículo 31 diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Oh, glória! Tudo o quê? Toda a criação de Deus. Quando Deus fez o homem, disse, olha, agora você vai cuidar do que eu criei. Mas você vai cuidar submetendo ele, o que eu criei, a te obedecer. Porque eu te criei a minha imagem, conforme a minha semelhança, para você dominar. Deus te criou para dominar. Não foi para ser dominado. Amém, igreja? Então, tudo ficou muito bom. Olha só, tudo que Deus criou foi muito bom. Foi perfeito. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Para que a gente entenda o mandato cultural, a gente precisa também entender o que foi que aconteceu depois que criou tudo. Veio o pecado. Não é isso? O homem foi tentado. Deus tinha dado uma ordem. O homem não conseguiu obedecer essa ordem. E o homem fez o que não era para ser feito. Ele desobedeceu o Senhor, onde todo mundo já sabe como foi que ele desobedeceu. Não é isso? Eu não preciso explicar isso. Mas entenda que o homem desobedeceu. Então, quando o homem desobedeceu, veio o pecado sobre toda a humanidade, inclusive sobre a terra, sobre a criação. Então, aquilo que era muito bom e perfeito, agora foi danificado. Amém, igreja? A boa criação de Deus agora foi danificada e foi amaldiçoada por causa do pecado. Então entenda, Deus criou tudo e tudo era muito bom. O pecado veio e danificou tudo. Mas aí, por que Jesus ele tinha que vir? Como o homem não conseguiu cumprir o mandato cultural que foi dado no início, Jesus teve que vir para nos resgatar, para a gente conseguir cumprir o plano original de Deus. Porque o plano original de Deus é que a gente domine e subjugue a terra.
Só que o homem, por causa do pecado, não estava conseguindo cumprir o plano de Deus. Hoje, amados, o homem é dominado por ervas, sim ou não? Não é? A maconha. Tem tanta gente que é viciado. Era para ele ser dominado por isso? Não. Tem homens que são dominados pela comida, pelo gado, não é? Ah, mas aquela carne gordinha, com gordura na brasa, eu como 2 quilos. Não, meu amigo, aí é gula. Então, o homem, em vez de dominar, estava sendo dominado. O homem, ele desejou muito por causa do pecado e ele ficou sendo escravo. Por isso que Jesus teve que vir e trazer a redenção. Amém, igreja? Então, Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Para que a gente pudesse voltar ao plano original de Deus e assim subjugar o mundo, dizendo para o mundo: olha, mundo, se submeta a Cristo. Cristo, ele é o Senhor de tudo. Cristo, ele vai te restaurar um dia. Oh, glória! Porque a palavra lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 21, diz assim, igreja: olha, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós, amém, será revelada. O 19 diz: a natureza criada aguarda, amém, igreja? Aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha, a criação está aguardando que a gente seja revelado. E a gente é revelado através de Cristo. Com Cristo, a gente é revelado para a criação e a gente agora vai agir para restaurar essa criação que foi danificada. Aí ele diz assim no versículo 20: pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha, ela foi colocada em inutilidade, não por vontade própria. Tudo isso para que ela espere por nós, para que nós libertemos a criação, anunciando Cristo. Trazendo a autoridade de Cristo para o mundo. Dizendo para o mundo: olha, Jesus, ele quem é o Senhor. É ele que domina sobre tudo e sobre todos. Entenda que Jesus, ele veio te salvar. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a história da tua família. É só você crer, aceitá-lo, recebê-lo e permitir ele fazer essa obra. E quando ele fizer essa obra de restauração em você, ele vai te usar agora para restaurar o mundo. Porque a criação está esperando. Amém, igreja? Então, só para a gente entender bem claramente sobre o mandato cultural. Aleluia, Senhor. Então, nós entendemos que tudo foi criado e era bom. O pecado veio e danificou. Então Jesus veio para restaurar, que é a redenção. Então, o mandato cultural, nós entendemos que tem a criação, a queda e a redenção. Uma coisa que a gente precisa entender é que na redenção, a vontade de Deus inicial, ela foi restaurada. Jesus, ele veio para isso. Para restaurar a vontade inicial de Deus, que nós chamamos de mandato cultural. Certo? Aí, para não ficar nas minhas palavras,
Eu quero falar alguns textos aqui que alguns homens de Deus eles citaram, que é muito importante para fundamentar isso. Quando aceitamos a salvação em Cristo, não fugimos desse mundo, mas somos recolocados no caminho certo. Isso significa sermos restaurados ao nosso propósito original, que é o mandato cultural. Tá certo? Então, redenção não diz respeito apenas a sermos salvos do pecado, mas retornar à tarefa para a qual fomos originalmente criados. Isso é o que é redenção. E a igreja ela precisa entender isso. Jesus ele veio não só para nos tirar do pecado, mas ele veio nos colocar de novo na posição que a gente perdeu através de Adão. Então aquilo que Deus tinha dito para Adão, ele está reafirmando a mim e a você por causa de Cristo. Então, redenção é um retorno à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Amém, igreja? Eu queria ler um texto aqui de um autor que se chama Pearson. Se eu estou falando direito, porque não é um nome brasileiro. É Coulson e Pearson. Eles disseram o seguinte, amados. Embora a queda do homem tenha introduzido o pecado e o mal na história humana, ele não apagou o mandato cultural. Então, o pecado não conseguiu apagar o mandato cultural. Conseguiu trazer queda da humanidade, né? O pecado introduz um poder destrutivo na ordem criada por Deus. Mas ele não anula aquela ordem. E quando formos redimidos, não apenas seremos libertados das motivações do pecado que nos orientam, mas também renovados para cumprir o nosso objetivo original. Capacitados para fazer aquilo que fomos criados. Construir sociedade e criar cultura. E ao fazer isso, restaurar a ordem criada. Amém, igreja? Então, Jesus, ele nos redimiu para isso. Para a gente ser liberto das motivações do pecado. E a gente conseguir cumprir o plano original de Deus. Que é de construir uma sociedade com uma cultura do reino. Amém? Foi o que Jesus disse. Chegou o reino de Deus. Vocês são do reino de Deus. Tragam esse reino de Deus para a terra. Né? Qual foi a oração de Jesus? Que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. A gente precisa transformar a cultura errada do mundo através de Cristo, se posicionando, andando segundo o propósito de Deus, não segundo o que a gente acha, mas segundo o que a palavra nos ensina. Amém, igreja? Eu queria ler outra fala deles também, que eu achei muito interessante quando eu li, que diz assim: com a cruz de Cristo, nosso trabalho no escritório, em um estádio de futebol, numa sala de aula, em um hospital, ou onde quer que aconteça, assume um novo aspecto, pois torna-se um meio de participar dos propósitos redentores de Deus. E isso não somente no atual estado das coisas, na eternidade. Continuaremos cumprindo o mandato cultural, mas sem o pecado, criando coisas que são bonitas e benéficas com as matérias-primas da renovada criação de Deus.
Assim, quando trabalhamos, nós cultivamos a criação. Amém, igreja? Então, quando você trabalha, independente, que às vezes nós tínhamos antes um dualismo de dizer, quem é pastor está trabalhando para Deus. Mas quem é advogado trabalha para o diabo. Às vezes a gente tinha esses critérios. Eu queria tanto trabalhar para Deus porque eu trabalho no secular. Gente, não existe isso secular e divino. Jesus, quando veio, ele te restaurou. Como a pastora disse. Agora, muitas vezes nós ficamos recriando o que já foi perdoado por falta de entendimento. Nós precisamos começar a fazer tudo novo segundo Cristo, imitando Jesus. O teu reino agora venha, Senhor. Eu andava no pecado e não vou mais. A minha família, a prostituição era solta na minha família. Mas, Senhor, eu fui santificado pelo sangue de Jesus. Eu nasci de novo. Eu sou a nova criatura. Eu não aceito mais isso na minha vida. Senhor, eu vou te obedecer. Porque, gente, Jesus nos libertou do pecado. Sim ou não? A gente foi liberto pelo sangue de Jesus. Então a gente tem que parar de dizer, o velho homem me dominou. Não, você se deixou. Quem tem que dominar é você. Porque Deus já te deu autoridade para isso. Te deu no início, foi perdido, foi. Por isso que Jesus veio. Através de Jesus você tem autoridade para subjugar e sujeitar todas as coisas à vontade dele. Então, continuando, eu vou ler de novo só para a gente entender, porque eu falei por cima, né? Assim, quando trabalhamos, nós cultivamos a criação, recuperando nosso propósito original e trazendo uma força redentora para anular o mal e a corrupção que entraram pela queda na boa criação de Deus. Usando todo o nosso esforço físico, amém, igreja? Tem que haver esforço físico, social, cultural, e criá-los para a glória de Deus e para servir ao próximo. É importante falar que isso não significa dizer que os cristãos irão redimir a cultura ao engajar-se em atividades criativas e sociais. Somente Deus fará isso completamente. Então, assim, nós vamos trazer o reino de Deus. E a gente vai fazendo a nossa parte, com a nossa força, né? Através das pessoas, a gente vai entendendo quem somos em Cristo, o que fomos chamados para fazer, e a gente vai liderando segundo a ordem do Senhor, e a gente vai mostrando para as pessoas como tem que ser, como é que Deus quer que seja. Você vai fazendo isso, e a cultura, ela vai sendo restaurada. Mas quem é que vai completar isso? Cristo. Amém? Deus quem vai fazer através de Jesus, porque quando Jesus vier, aí vai ser o ápice. Aí é que ele vai sujeitar de forma plena toda a criação a Deus. Mas para isso Deus ele conta conosco, ele conta que nós vá fazendo a nossa parte. Precisamos ir fazendo a nossa parte até que Cristo venha. Porque nós andamos por fé. E sabemos que Cristo nos escolheu para algo muito grande no mundo. E a gente precisa ir anunciando Cristo, falando de Jesus. E andando como Jesus anda. Mostrando para as pessoas como é ser um homem de negócio segundo Cristo. Mostrando como é um trabalhador segundo Cristo. Mostrando como é um funcionário segundo Cristo. Mostrando para o mundo que a gente é diferente por causa de Cristo. Com isso nós vamos transformar a sociedade no qual estamos introduzidos. E, gente, olha, eu quero que você entenda que isso é um papel de família. Porque a religião verdadeira está na família. E Deus chamou, foi família para estabelecer a vontade dele. O homem e a mulher. Não foi só o homem, tá? O casal, junto com os filhos. Os pais entendem a vontade de Deus, passa a vontade de Deus para os filhos, e toda a família, ela vai viver esse propósito e esse plano. E famílias vão ser restauradas, vão ser transformadas, e automaticamente essas famílias, elas vão transformar o mundo. Porque o mundo só vai ser transformado através de famílias, com lideranças
agindo e vivendo na direção de Cristo. Certo? Aí vamos entendendo agora. Então, Deus criou o homem para o homem dominar e subjugar. Mas aí o pecado veio e atrapalhou tudo isso. Aí Deus, automaticamente, ele foi chamando homens. Ou seja, ele foi chamando famílias para poder cumprir o mandato cultural. Ou seja, para fazer com que o mundo entenda que Deus, ele é o Senhor. Mas o homem, ele foi caindo. Mas Deus, ele foi tentando. Deus, ele não desistiu do homem. Deus, ele queria cumprir o seu plano através do homem. Amém? Agora, uma coisa que nós temos que entender. Os homens que não quiseram o plano de Deus e decidiram agir contra Deus, foram destruídos. Quem decidiu se levantar contra Deus foi destruído. Mas quem quis estabelecer a vontade de Deus, Deus foi usando esses. Não é? E a gente vê durante o livro, lendo o livro de Gênesis, a gente vai entendendo que Deus ele queria que essa sociedade correspondesse à vontade de Deus. E Deus ele queria que o homem mostrasse para as outras sociedades que já existiam Deus como Criador, como Todo-Poderoso. E Israel foi um povo que foi chamado exclusivamente para isso. Deus falou com Abrão. Abrão ouviu a voz de Deus. Amém, igreja? Só que se a gente olhar, a gente já vai ver que o mundo ele já foi destruído anteriormente a Adão. Anteriormente a Abrão. Né? Como? A raça humana estava tão perdida, tão afastada de Deus, porque o homem não conseguiu cumprir o mandato cultural, que aí existiu um que fez a diferença, que foi Noé. Amém, igreja? Então, Noé, ele ouviu a voz de Deus e construiu um grande barco, que foi a arca. Né? E ele começou a pregar para aquele povo, através daquela construção, através da fé, mas o povo não ouviu. Mas a família dele ouviu ele. Ou seja, ele conseguiu cumprir o papel dele na família dele. Por mais que ele não conseguiu restaurar a sociedade no geral, mas ele conseguiu ganhar a família dele. E a família dele creu em Deus e juntos entraram na arca. E foram salvos. E o restante da humanidade foi destruída. Choveu por 40 dias e 40 noites. Depois disso, Deus fez uma aliança com o homem. Né? Colocou um arco-íris para representar essa aliança. E o Senhor disse, nunca mais vou destruir o homem. Dessa maneira que eu fiz. Amém, igreja? Só que o homem que era para continuar estabelecendo os propósitos de Deus, cai mais uma vez. Né? Aí Deus chama quem? Abrão. Olha, Abrão, através da tua família, eu vou fazer grandes coisas. Tu vai ser uma bênção se você me ouvir e me obedecer e andar pela fé. Abrão faz o que Deus pede. Teve falhas? Teve. Mas ele foi considerado o pai da fé. E dele foi descendendo a família. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos, que é as tribos de Israel. Jacó teve o nome transformado, depois de um encontro com Deus, ele deixou de ser enganador para ser príncipe. Amém? Então, só que essa família de Abrão, ou de Abraão, ela seria escravizada e o próprio Deus falou para ele isso. Mas a nação que escravizasse ela seria subjugada por Deus. Iriam reconhecer que Deus era com esse povo. Então, foi propósito de Deus o povo ir para o Egito para ser escravizado. Tudo isso para que Deus ele protegesse aquele povo e fizesse aquele povo crescer de tal maneira e depois aquele povo pudesse anunciar Deus para as outras nações. Olha que coisa gloriosa. Então, esse povo foi para o Egito através de
José. Como sabem, José foi vendido como escravo e lá se tornou governador e a fome veio sobre todo mundo e José foi usado para livrar o povo da morte através da fome e a sua família veio morar no Egito. Só que essa família, ela chegou com honra, mas depois de anos elas estavam como escravos. Foram dominados pelo Egito. E passaram 430 anos escravizados, onde o Senhor levantou Moisés para libertá-los. E para que o Egito soubesse que aquele povo era o povo de Deus. Amém? E que esse povo de Deus iria servir a esse Deus que é o Todo-Poderoso, que não existe nenhum Deus além do nosso Deus. Deus quis mostrar para Israel isso e também quis mostrar para o Egito isso. Então, cada praga que o Senhor trouxe foi dizendo: olha, Egito, esse Deus que você serve não é maior do que eu. E aí veio a segunda praga: olha, esse Deus não é maior do que eu. Até que mesmo assim o povo não ouviu Deus, porque Deus endureceu o coração de Faraó. Até que veio a 10ª praga. Que a 10ª praga seria o anjo da morte vindo sobre todo o Egito. E o Senhor usou Moisés para dizer que a destruição seria terrível, porque todos os primogênitos dos homens, dos servos, dos escravos e dos animais seriam mortos. Amém? E o Senhor disse: depois desse sinal, eles vão entender que eu sou e vai libertar vocês. Aí eu quero chamar vocês agora a abrir a palavra em Êxodo, capítulo 12, que é onde fala sobre a primeira Páscoa. Essa Páscoa que eu quero falar para vocês, nós temos que entender que essa Páscoa aqui é a Páscoa judaica, tá? Não é a Páscoa cristã. Mas a Páscoa judaica já era um anúncio da Páscoa cristã que viria. E aqui nessa Páscoa, a gente já vê que Deus já estava revelando Cristo como Redentor. Oh, glória a Deus! Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa quando a gente vai estudando, né? Então, capítulo 12 de Êxodo, todos encontraram? Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família ou para cada casa. Amém, igreja? Olha só. Depois de 10 dias, todo o povo de Israel deveria separar um cordeiro. Amém? Um cordeiro para cada família. Ou seja, as famílias, elas iriam pegar esse cordeiro, iriam sacrificá-lo. E o sangue desse cordeiro seria colocado nos umbrais da casa, para que quando o anjo da morte viesse, não pudesse tocar neles. Eles pudessem ser libertos da morte através do sangue desse cordeiro. Amém, igreja? Então Deus já estava dizendo, através de Israel, Deus estava anunciando para o mundo: olha, o cordeiro, que é Jesus, vai vir para libertar o mundo do pecado e da morte. Oh, glória a Deus. Aí o versículo 4 diz assim: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Então, um cordeiro seria muito, vamos chamar os nossos vizinhos, a família vizinha. Então, as famílias, elas se reuniam para cumprir o propósito de Deus. Aí o versículo 5 diz: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou
cabrito. Olha só, gente, a exigência aqui, né? O animal tinha que ser macho, de 1 ano, sem defeito. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui em Hebreus. Hebreus não, desculpa. É, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, do 18 ao 21. Todos encontraram? 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21. Que diz assim: amém? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Então, amados, quem nos redimiu foi ouro e prata? Não. Né? Aí continua Pedro dizendo: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A exigência que Deus pediu lá para Israel: olha, para que vocês sejam livres da morte, tem que ser um cordeiro por família. Se a família for pequena, divide com outras famílias. Mas que esse cordeiro tem que ser macho de 1 ano, sem mancha e sem defeito. Já mostrando, Deus mostrando que o cordeiro pascal, que é Cristo, viria. Porque Israel serviu para isso, amados. Israel revelou Deus ao mundo. E Israel foi uma nação que estava sendo santificada a cada dia para o cumprimento da vontade de Deus, que era do Messias vir. Então Israel foi chamada pelo Senhor para cumprir o mandato cultural, ou para que as famílias vivessem em obediência à palavra de Deus. Olha, Deus ele dava uma ordem para Israel, deu uma ordem seguinte: ouçam a minha instrução. E essa instrução leve para seus filhos, ensine-os de manhã ou à noite, ao acordar ou ao deitar. Ensine-os quando estiver andando. Ensine. Então, Deus mandou o povo replicar a ordem de Deus para seus filhos constantemente. Foi a ordem que Deus deu para as famílias de Israel, para que as famílias de Israel entendessem o plano divino e, através da obediência à lei do Senhor, pudesse ser preservada, pudesse ser guardada até o Messias vir. Amém, igreja? Então, nós temos que entender como família o seguinte: se Deus ensinou isso para Israel, para que Israel pudesse se proteger e pudesse estar no centro da vontade de Deus para que a vontade de Deus fosse realizada, será que é diferente de mim? Eu não preciso ensinar para os meus filhos a palavra de Deus. Eu não preciso ensinar para os meus filhos que Cristo é o Senhor e que Ele precisa entregar a vida dele para Jesus. Será que eu não fui chamado para conduzir meus filhos, minha família a Cristo para serem salvas? Amém, igreja? Então, o ensino no lar, Deus sempre deu para os pais e não mudou. O que mudou, Jesus disse que mudou, mas o que não mudou, Jesus citou de novo. E a gente vê Paulo citando os textos antigos em Efésios, capítulo 6, versículo 1, dizendo que os pais têm que ensinar aos filhos. Amém, igreja? Então a igreja ela precisa entender isso. Nós vamos cumprir também o mandato cultural da parte de Deus, trazendo Cristo para o nosso lar. Ensinando a nossa família que Ele é o Senhor. Então Cristo, Ele é esse cordeiro sem mancha e sem defeito que o Senhor usou Israel para tipificar o que iria acontecer, né? Aí o versículo 20 diz assim:
conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então Jesus ele já existia antes de tudo existir. E ele criou tudo com o Pai. Quando Deus disse haja, era Jesus realizando a obra, porque Jesus ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Amém? Deus no passado falou pelos profetas, nos últimos dias ele falou pelo próprio Filho. O Filho veio revelar a vontade de Deus para cada um de nós. Aí o versículo 21 diz: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? A nossa fé e a esperança está em Deus. Continuando aqui, o versículo 6 de Êxodo 12, tá? Aqui Êxodo 12 deixa um pouquinho aberto até a gente concluir, porque eu estou mostrando que a Páscoa dos hebreus, tá? Ela passou. Tá? A Páscoa dos hebreus é para quem é hebreu de nascimento. Quem ainda não crê em Cristo. Mas a nossa Páscoa não é a mesma Páscoa dos hebreus. A nossa Páscoa hoje é Cristo. Tá? Por isso que eu disse no início que o símbolo da nossa Páscoa é o quê? É o Cordeiro. Mas quem é esse Cordeiro? É Jesus. Tá? E também é o pão e é o vinho. Que o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo, no qual ele diz que nós temos que fazer isso em memória dele até que ele venha. Jesus um dia vai vir para nos levar para junto dele e redimir toda a criação. Só que para isso Deus também nos chamou para a gente ir redimindo com o mandato cultural, fazendo a nossa parte, sendo diferentes, igual a Cristo. Diferentes do mundo, igual a Cristo. Não amando o mundo, mas amando a Deus sobre todas as coisas. E revelando para o mundo quem é o Senhor de todas as coisas, que é Jesus. Amém, igreja? Isso tudo como família. Aí o versículo 6 diz assim, de Êxodo 12. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Quando Jesus morreu foi assim, né? Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, que era para lembrar o povo do sofrimento que eles passaram no Egito. Então, a Páscoa hebraica, eles tinham que fazer isso, comerem ervas amargas e pão sem fermento, porque eles precisavam lembrar o que eles sofreram no Egito e que Deus subjugou o Egito e tirou eles de lá com mão poderosa, realizando sinais e maravilhas. Versículo 9 diz assim: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Só que essa Páscoa é a Páscoa dos hebreus, dos judeus. O povo hebreu, que são os judeus, tá? Aí aqui no versículo 12 diz: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Está vendo, amados? Executarei juízo sobre todos os deuses que o Egito cria. Tudo isso para revelar que só Deus é o Senhor. Não existe outro Deus a não ser o nosso Deus, o Criador de tudo. Amém? Continuando, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Aí Deus diz: eu sou o Senhor.
Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo, durante 7 dias como um pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado. De Israel, convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. E só o que poderão fazer. É só o que poderão fazer. Gente, essa norma aqui foi para Israel. Tá? Tá certo? Na Páscoa não poder fazer nada, não poder fazer trabalho, não poder... Só a comida que vai comer, isso aqui foi para Israel. A 17 diz, celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Então isso aqui foi para Israel, para o povo judeu. Tá certo? Que isso aqui era uma representação do que estava por vir. Deus, através de Israel, iria providenciar o seu filho, que é o descendente da mulher, para poder libertar a todos da morte. Deus libertou daquela situação, mas Deus não libertou o povo do pecado. Jesus ainda teria que vir para libertar o pecado. Então, a primeira Páscoa foi uma libertação física. A segunda Páscoa, que é a Páscoa que os cristãos comemoram, que nós comemoramos, é a libertação espiritual. Aonde Deus nos livra da segunda morte, que é da condenação do inferno. Então, por isso que Jesus disse que, mesmo que eu morra, se eu creio nele, eu viverei. Porque quem está com Cristo não morre. Tá certo? Ou seja, quem está com Cristo não morre. Mas quem está com Cristo vive para sempre. E mesmo que chegue a morrer fisicamente, não vai morrer espiritualmente. Porque quem morre com Cristo, na realidade, ele está dormindo. E Cristo vai o ressuscitar. Cristo vai o acordar para que ele viva com Cristo para sempre. Por isso que a nossa Páscoa, ou a Páscoa cristã, ela é muito importante e a gente precisa entender tudo isso. A gente precisa entender que a Páscoa, ela veio inicialmente de Israel, mas a Páscoa judaica é diferente da Páscoa dos cristãos. Tá? É diferente nesse aspecto. Aquele cordeiro, ele foi morto, mas não tirou o pecado. Já Jesus, que é o Cordeiro Pascal, ele foi morto e tirou o pecado, e ele não precisa ser sacrificado de novo. Porque, olha, entendam só, o povo judeu, depois que saiu do Egito, né, Deus instruiu eles a construírem a tenda. Essa tenda era para que a presença de Deus estivesse ali, e Deus pudesse falar com o povo. E Deus levantou sacerdotes para representar o povo. Esses sacerdotes, eles conversavam com Deus, oravam para Deus, pediam perdão a Deus pelo povo e Deus ouvia eles. Então, eles tinham que ir uma vez por ano no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o local na tenda que era protegido por um véu, tá? Tipo, só um exemplo, só uma forma de explicar para vocês. Aqui é a tenda. Aqui é o Santo dos Santos, onde ficava a arca, tá? Essa arca era onde ficava a presença de Deus. E aqui ficava um véu muito grosso. Só quem podia entrar era um sacerdote uma vez por ano, para apresentar as ofertas a Deus e pedir perdão pelo povo. Mas entenda que todo ano era necessário fazer isso.
Porque o sacrifício dos animais do passado não podia remover o pecado do homem. Por isso que houve a necessidade de Cristo vir. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista já pregava dizendo isso. Amém, igreja? Vamos abrir aqui a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 7, versículo 27. Hebreus 7, 27. Gente, pregar a história é um pouco cansativo, né, para quem ouve. Mas é importante você entender a história, para que você entenda o que Jesus fez e como o sacrifício dele foi agradável para Deus e foi suficiente. Foi definitivo. Hebreus 7, 27 diz assim a palavra do Senhor: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, tá? Como eu falei, os sumos sacerdotes uma vez por ano tinham que ir para o templo e todo ano oferecia sacrifício, mas o pecado nunca era removido, né? Então, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não teve necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, porque o sumo sacerdote primeiro apresentava sacrifício por si, para poder chegar diante de Deus santificado. Porque se ele não fizesse sacrifícios por ele, e ele entrasse nos santos dos santos em pecado, ele morria ali na hora. A presença de Deus consumia ele. Então, antes de entrar no santo dos santos, ele primeiro fazia sacrifícios por si, né? Aí por isso que ele diz pecados, e depois pelos pecados do povo. Aí diz aqui, e ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, quando Cristo, ele veio como Cordeiro Pascal, amém, igreja? Ele veio se oferecer pelos nossos pecados, ele veio como sacerdote também, como Cordeiro, e ele se entregou na cruz por nós. Ele se sacrificou, ele morreu. Só que esse sacrifício foi definitivo. Não precisa mais de outro sacrifício. A gente só precisa crer em Cristo. Quando eu creio que Cristo é o Senhor, que Ele veio de Deus, que Ele é o meu Cordeiro Pascal e que Ele morreu na cruz por mim, quando eu creio nisso, eu sou liberto do pecado, eu nasço de novo, eu me torno uma nova criatura. E aí o Espírito de Deus vem sobre mim como selo, que é a garantia da salvação, até que Cristo venha me resgatar. Porque Cristo um dia vai vir nos buscar para nos levar para junto dele. Então, por isso, Cristo, ele é o Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Essa Páscoa é uma Páscoa que tem que ser comemorada todos os anos, sim. Lembrando o sacrifício de Jesus, lembrando do amor de Deus para conosco, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu creio em Cristo, eu tenho a vida eterna. Vamos abrir para finalizar 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 7 ao 8. 1 Coríntios 5, do 7 ao 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. A partir do 5 diz. Capítulo 5, a partir do 7. O 7 e o 8. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento,
os pães da sinceridade e da verdade. Então entenda que o Senhor, quando chama para a gente celebrar a Páscoa, nós temos que fazer isso sem fermento. A gente não queira trazer o fermento velho, as coisas velhas, tá? Queira que tudo seja novo e faça tudo com sinceridade e verdade para com Deus, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, Cristo, amados, que é o nosso Cordeiro, Ele nos comissionou, que eu disse no início, Ele nos chamou, Ele chamou famílias para representá-lo na terra, e essas famílias fazerem parte do seu corpo, que é a igreja. Amém? Famílias que vai formar a igreja, Ele chamou essas famílias para cumprir o seu plano redentivo, ou redentor, que é de levar Ele, é anunciar Ele para as pessoas, porque as pessoas serão redimidas, restauradas, transformadas, quando conhecerem Cristo como nós estamos conhecendo. Por isso que é muito importante a gente conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo e levar esse conhecimento a outros. Porque, gente, conhecer Cristo não é algo que a gente conheça já de imediato tudo. Conhecer Cristo nos remete a prosseguir, é algo que é diário, dia a dia. Eu preciso estar buscando a presença dEle, preciso estar com Ele, para que Ele se revele a mim pela minha obediência à palavra dEle. Conhecer Cristo é caminhar com Ele diariamente, entendendo quem Ele é, o Senhor da minha vida, o meu Cordeiro que me libertou e me salvou. Então, conhecer Cristo é isso. Então, nós precisamos conhecer Cristo e fazê-lo conhecido ao mundo. Então, esse é o plano de Deus para a família. Então, como família, eu tenho que estar na posição, instruindo meus filhos, dirigindo minha esposa e meus filhos, segundo a palavra de Deus, para que eles também possam levar isso para o mundo. E no mundo, os nossos filhos, eles possam mudar a cultura errada. Eles possam ser pessoas de caráter, né? Segundo Cristo. E esse caráter ser visto pelas outras pessoas e ser admirado. E ser imitado. Por isso a responsabilidade da família em entender o plano de Deus e cumprir esse plano. Então, Deus nos deu o mandato cultural. Jesus, ele veio, né, para restaurar esse mandato cultural que o pecado havia minado. Então, redenção é isso. Tá certo, igreja? Glória a Deus. Vocês conseguiram entender? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Eu estava tão temeroso com essa palavra para trazer para vocês e pedindo ao Espírito Santo que iluminasse o entendimento de vocês para que vocês pudessem compreender como eu compreendi. Deus, ele é o Senhor, ele é o Criador de tudo e a vontade dele não foi interrompida. E aquilo que Deus estabeleceu de início, que o pecado achou que iria corromper, Jesus veio e regenerou e nos deu para a gente dar continuidade a esse plano de regenerar. Então, famílias regeneradas regeneram outras famílias. E isso é através de Jesus Cristo. Só precisamos crer e obedecer. É o que Jesus quer do seu povo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Pois a Tua palavra, ela ensina, ela explica o Teu propósito, o Teu plano, a Tua vontade, Pai.
A tua palavra, ela revela quem tu és e revela a tua vontade para as nossas vidas. Nós precisamos conhecer e se aprofundar em conhecer mais e mais a palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos coloque segundo o plano que Deus estabeleceu, para que a palavra nos alinhe à vontade de Deus, para que a palavra de Deus nos oriente, que a gente entenda que nós fomos criados de uma maneira excelente. Deus usou as próprias mãos para nos moldar e Deus soprou em nós o fôlego de vida, que é o seu Espírito. Ele nos deu do Espírito dele para que a gente cumpra o plano dele. Então entenda, você é especial para Deus, você é importante para Deus, você foi gerado por Deus para um plano glorioso. O plano de Deus não foi interrompido na tua vida e nem vai ser interrompido no nome de Jesus de Nazaré. E o que o maligno tem tentado para te atrapalhar, para tirar da presença de Deus, para impedir os planos do Senhor contra a tua vida, não vai conseguir. Esse mal que tem tentado te oprimir, que tem tentado te destruir, que tem tentado levar você para uma vida de pecado separada de Deus, que esse mal ele hoje caia por terra, que você seja livre no nome do Senhor Jesus Cristo, e que a vontade de Deus prevaleça em sua vida, que Cristo ele ilumine todo o interior, todo o teu ser, toda a tua vida, todo o teu coração, e que seja estabelecido a partir de hoje a vontade de Deus em você e através de você, no nome de Jesus. Que você, a partir de hoje, se sinta escolhido por Deus, se sinta chamado por Deus, se sinta valorizado por Deus, porque foi Deus quem lhe fez de uma forma especial. Então não permita que o maligno coloque no teu coração sentimentos destrutivos de derrotismo, aonde você ache que não é ninguém, que não é nada, que não pode nada. Na realidade, o diabo, ele tem medo do que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Porque quando você se encontrar com Cristo, ele vai junto conosco destruir Satanás para sempre. Então ele tenta te impedir, colocando medo e mentindo para você. Mas hoje não aceite o que o diabo ele tem falado na tua mente e que às vezes você tem permitido descer para o teu coração. Rejeite essas informações e entenda que com Cristo você é mais que vencedor. Diga: eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Cristo me amou de tal maneira e se entregou por mim como sacrifício vivo. Obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício trouxe libertação, trouxe cura, trouxe perdão, trouxe comunhão com o Pai. Hoje nós temos livre acesso ao trono de Deus por causa de Jesus. Então hoje, se tem alguma coisa tentando te paralisar e te impedir, através de Jesus, você pode se achegar a Deus e orar e conversar com o Pai e pedir que Ele haja ao seu favor através de Jesus. Porque quando você ora ao Pai em nome de Jesus, a vontade de Deus, o Pai lhe atende. Então comece a orar para que o plano de Deus que foi interrompido, ele seja agora restaurado na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua igreja e na sociedade, no nome de Jesus. Que a gente possa se posicionar para que Deus ele faça grandes coisas em nós e através de nós, no nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Glória a Deus.